Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Você está vendo aí o Felipe Massa dentro do carro, concentrado, esperando o momento da largada. Ele larga na terceira posição, sabe que as McLarens mais curtas entre eixo, as McLarens têm o melhor desempenho que a Ferrari aqui. Ele defende a Ferrari porque, repito, o Raikkonen errou de forma grosseira e vai largar apenas na 16ª posição, comprometendo completamente a corrida dele na Ferrari, dele Raikkonen na Ferrari. Mas agora há pouco, o repórter Carlos Gil conversou com Felipe Massa. Vamos ouvir. Felipe, depois de 3 poles consecutivas, você larga em terceiro. Qual a perspectiva dessa largada? Boa tarde. Bom, acho que é uma largada onde a gente tem que usar mais a cabeça, né, do que as outras coisas. Lógico, largar bem com o carro, qualquer oportunidade é sempre bem-vinda. Mas tentar contornar a primeira curva e pensar que a corrida é longa e uma corrida complicada, difícil, onde a gente sabe que muitas coisas podem acontecer. Tentar fazer uma boa corrida e se não der para chegar ali na vitória, vamos tentar chegar na melhor colocação possível, quem sabe um pódio. Um pouquinho mais pesado, de repente tentar ganhar essa posição nos boxes com uma parada só, pode passar por aí, estratégia? Não, uma parada só é impossível pra gente, mas vamos ver se a gente consegue uma boa estratégia para, quem sabe, ganhar alguma coisa no box. Obrigado, Felipe, boa corrida. Galvão. Aí você vai acompanhando aí o grid de largada. Alonso 1,15,726, Hamilton 1,15,905 e olha o Felipe, 1,15,967. Fisichella, depois tem Rosberg e Mark Webber, Williams e RBR, tem Heidfeld e Kubica, os dois da BMW, tem Rubens Barrichello e Jason Button, os dois da Honda. Aí vem Wurz da Williams e Vito Antonio Liuzzi da STR, Dave Coulthard da RBR, Trulli da Toyota, Kovalainen da Renault e Raikkonen da Ferrari, Anthony Davidson da Super Aguri e Speed da STR, Sutil da Spiker, Ralf Schumacher da Toyota, Takuma Sato da Super Aguri e Christian Albers da Ferrari, os 22 carros que largam. Agora há pouco também o Carlos Gil conversou com o Rubens Barrichello. O Rubinho garanto que estava esperando chuva. Ele é muito bom nessa pista e é muito bom de chuva. Vamos lá. Rubinho, vamos usar os seus dons de meteorologista. A gente vê um pedaço de céu azul, um pedaço de céu cinza. Pela tua experiência, você acha que dá o que na corrida? Ah, não, se perguntasse em Interlagos, aí valia a experiência. Aqui, não sei, aqui realmente é uma loteria muito grande nesse sentido. O vento está trazendo a chuva, mas eu não acredito que ela pode passar pelo lado ou não. Não está previsto chuva no nosso no nosso schedule ali. Depende, eu acho que pode acontecer e para mim não é ruim não. Tá certo, pra ele não é nada ruim. Reginaldo Leme, é a nova Fórmula 1 que chega pós Schumacher às ruas de Monte Carlo. É aquela história, correr aqui é absurdo, mas é espetáculo. Não pode existir Fórmula 1 sem existir Fórmula 1 em Mônaco. Quem larga na frente tem uma larga vantagem, mas piscou o olho, amigo, o guarda-reio chega rapidinho. Bom dia, amigo da Globo. O Galvão falou da primeira vez sem Schumacher nos últimos anos. E é bom lembrar que mesmo com Schumacher, mesmo tendo 10 anos de Schumacher na Ferrari, que a gente enfrentou recentemente, a McLaren é a equipe mais sucedida de todos os tempos aqui em Mônaco. Ganhou 13 vezes contra 8 da McLaren, 8 da Ferrari. Ou seja, a McLaren tem tudo para ganhar de novo. O Alonso largando na pole, mas tem um problema. Já existe uma divisão interna na equipe. O Alonso é o atual bicampeão, veio merecendo toda a atenção da McLaren e da Mercedes, mas surge um inglesinho aí como o Hamilton, superando tudo que se poderia esperar. E tem mais, o Hamilton, ainda em Mônaco, parece andar mais do que o Alonso, pelo menos se dá melhor, se sente mais em casa. Ele teria feito a pole, mas a volta dele, a volta perto do final não foi perfeita, teve até um leve toque no guarda-reio, que ele confessa, e ele classificou o segundo tempo com um tanque bem mais cheio, faltando ainda 12 minutos para encerrar. Ou seja, há uma possibilidade aí do Hamilton tentar um golpe e tal, mas eles vão de qualquer forma evitar um choque entre os dois. E o Massa é aquele sujeito que está sempre no lugar certo. Fez mais até do que podia com essa grande volta em que ele pulou de 8º para 3º. Aí a grande correria que eles deixam à frente nos boxes, a reta dos boxes onde eles dão sinalização, mas os carros estão atrás. Aqui é tudo diferente. Eles já chegam no cassino. Você acompanha a classificação do campeonato. Luciano Burti, a sua expectativa. Bom dia a todos. Olha, Galvão, a expectativa é boa porque a disputa deve ser muito forte, que nem o Reginaldo acabou de falar, entre o Hamilton e o Alonso. Dá pra ver também que tá todo mundo aí na frente optando por largar com um pneu duro, que na quinta-feira, principalmente quando não choveu,
viram que era mais constante durante várias voltas do que o pneu macio. Então vai ser interessante ver a estratégia de cada um e ver na parada, quando serem com pneu mole, como cada carro vai reagir. Então eu espero que seja uma disputa muito boa entre as McLarens, e o Felipe, sem dúvida, pode ser que esteja um pouquinho mais pesado que o Alonso e quem saiba consiga ganhar a posição dele no box. Vamos ver. Olha, a história é a seguinte. Felipe Massa vai ali 26, 27, 28, entre essas voltas. Então entre 26 e 28, tá ali, né? O número que tá ali. A possibilidade é de que o Alonso, que ele queria essa pole de qualquer jeito, pare antes. Estava mais leve. E o Hamilton pare depois. Agora tem gente para parar. O Jason Button talvez venha para uma parada só. E agora o Carlos Gil arrumou uma informação que é importantíssima. Diga, Gil. É isso, Galvão. O Robert Kubica, da BMW, vai para uma parada só na volta 44. O Button pode ser ali por volta da 39. Há essa perspectiva de uma parada só. E outro que também existe uma perspectiva pode ser o Kimi Raikkonen. Afinal de contas, ele larga em 16º, pode largar com o tanque um pouquinho mais cheio e vir por uma parada só também. Esse me parece não ter dúvida. A única chance que ele tem de ganhar alguma coisa. O Kubica largando em 8º com uma parada só. Chega, não estou dizendo para ganhar a corrida, mas pode chegar bem. Numa boa. Aí vem eles. Isso é a reta de Mônaco. É curva, apesar de toda a discussão. Aí vai tomando posicionamento o Alonso, vai parando ali. Logo para frente está Sandevolt, ele larga por dentro, por fora larga o Hamilton, atrás do Alonso larga o Felipe Massa, ao lado do Felipe Massa o Giancarlo Fisichella. A Renault sempre largou bem. Os últimos vão tomando posição. O Rubens Barrichello larga na 4ª fila, na 8ª posição. A largada aqui muitas e muitas vezes foi problemática, com batidas e toques da Sandevolt. É uma chicane logo ali na primeira parte. Vamos lá, vai aparecer a luz vermelha. A 4ª, a 5ª, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada. Tá valendo em Mônaco. Hamilton se defendendo ali do Felipe. Felipe já se posicionou bem. Já se posicionou bem para a 3ª posição. Ele não podia perder a 3ª posição. O Hamilton jogou pesado, jogou para cima dele. O Felipe, inteligentemente, a corrida é longa, 78 voltas. Se tocou ali, se posicionou bem. O Rosberg, que largava em 5º, perdeu posições. Veja o Rubinho. Tá vendo lá o Rubinho ganhando posições. Vamos ver agora. Alonso, Hamilton, Massa, Fisichella, Heidfeld, Rosberg. Rubens Barrichello ganha uma posição. O Mark Webber caiu de 6º para 8º. O Rubinho ganhou uma posição. Uma posição em Mônaco com uma vantagem imensa. E o Rubinho ganhou uma posição. Alonso é o primeiro. Olha as McLaren como já vão despachando. Como elas já vão despachando. Felipe Massa vem ali e vai trazendo atrás dele o Fisichella. Pela primeira vez eles passam ali na chicane do Porto. Fazem a curva do tabaco para a esquerda. Olha o Rubinho, como já vem ali, posicionado atrás do Rosberg. Então, primeiro Alonso, segundo Hamilton, terceiro Massa, 4º Fisichella. A 5ª posição é do Heidfeld, o 6º é Rosberg, o 7º é Rubinho. O 8º é Mark Webber. A 9ª posição é do Kubica, que para uma parada só está muito bem, hein? Ele perdeu uma posição, mas está muito bem se vai para uma parada só. Eles vêm completando a primeira volta, já completadas, e vão aí para a subida do cassino. Fazendo a subida do cassino, passando ali pelo Hotel de Paris, passando pelo cassino e já mergulhando em direção à curva do Louvre. A antiga Gare. Esse é o ponto de velocidade mais baixa. Opa! Speed. É o Speed, é o Liuzzi, é o Liuzzi quem toca ali, Vitor Antônio Liuzzi. E o Berger tá doido para trocar os pilotos dele. Tá doido para trocar o Liuzzi e o Speed. Tá doido para trocar, e pode se abrir aí uma oportunidade, talvez até para o Bruno. Olha como ele deixou o carro escapar. Deixou o carro escapar, o Speed vinha atrás dele. Deixou o carro escapar sozinho na subida e já bateu. E por ali já ficou. Mais uma vez, a repetição, sozinho, foi inteiro, foi sozinho. Pneus ainda não devidamente aquecidos, freios não devidamente aquecidos e o carro pesado. E aí o Vitor Antônio Liuzzi deixou pedaços de carro ali no meio da pista. Você falou que o Rubinho ganhou 2 posições, na verdade. Ganhou do Kubica e do Webber, e o Heidfeld ganhou do Rosberg.
O Rubinho largava na 9ª posição, é verdade. Ganhou 2 posições o Rubens Barrichello. Alonso faz a melhor volta, 1:17.802 contra 1:18.386 do Hamilton. Está mais leve, lembrando que está mais leve o Fernando Alonso, mas a habilidade que o Hamilton tem para andar nessa pista é impressionante. Ontem, na entrevista coletiva, ele disse claramente: é minha pista predileta, é minha pista preferida. Ele vem de 3 vitórias aqui, 2 na Fórmula 3 e 1 na GP2. Ele vem de 3 vitórias consecutivas. Aí o tudo, enxergam tudo, né? Que espetáculo. E depois sai ali para a freada mais forte do circuito, para a Chinquene do Porto. Você vai de carona no carro de Lewis Hamilton. A sensação desse início de campeonato. E o Felipe Massa vai mantendo os dois ali ao alcance da vista. Vai no visual. Quer ver? Apareceu o carro do Felipe. Aparece o carro do Felipe. É o que ele tem que fazer. É o que ele tem que fazer. O Raikkonen já está na 12ª posição. Está atrás do Jenson Button. Ele conseguiu ultrapassagens. Largou em 16º. E o Kimi Raikkonen vem na 12ª posição. Até, Reginaldo, é uma recuperação mais forte do que se esperava. Porque ele teve apenas a posição do Liuzzi. O Liuzzi largava em 12º com a batida do Liuzzi. E ele já iria para 15º. Então, na verdade, já ganhou 3 posições o Kimi Raikkonen. O Raikkonen talvez tenha muito provavelmente tentando aquela jogada de uma parada só, né? Que é a chance que ele tem de correr para os pontos. E tem a sorte nesse início de corrida de ganhar posições assim. Aí, olha a repetição da largada. Veja como o Hamilton foi logo para cima do Felipe. O Felipe teve que dar uma recolhida, defendendo a posição. E o Felipe estava realmente muito preocupado. Uma chance de tentar. Você vê aí como o Trulli ficou ali, ó. Você vê como o Trulli perdeu posições e o Raikkonen já vai botando ele do lado, já vai ganhando posições. Veio por fora, veio forçar. Aí é o momento em que passam Alonso, Hamilton, Felipe Massa e Fisichella. E depois vem a turma do deixa disso. Lá atrás é um desespero para contornar pela primeira vez. Sempre alguém sobra por dentro ali. Agora a câmera colocada no Hamilton. Ele já tinha defendido a posição em relação ao Felipe Massa e os 3 puderam com tranquilidade fazer o contorno da Sandevote. 3 voltas completadas. Ele já vem pela 4ª volta, que vai ser completada agora. Passando o Alonso, já botando vantagem. Fecha a volta o Alonso. Volta mais rápida, 1:16.787. Acelera forte Fernando Alonso. Ele que vem de vitória em Mônaco. 1:17.593 para o Hamilton. 1:17.662 para o Felipe Massa. Não está longe, não está no ritmo diferente do Hamilton. Mas o Hamilton está mais pesado que o Felipe. O Fisichella 1:18.386. Já vai ficando para trás. O Fisichella já está 3 segundos atrás do Felipe Massa. E Barrichello virando 1:20.107. Ele está 3,5 segundos atrás do Rosberg. E o Raikkonen na 12ª posição. O Button à frente dele determina o ritmo de corrida do Raikkonen. O Raikkonen vai para uma parada só e o Jenson Button, se os pneus aguentarem, tem chance por combustível de ir também para uma parada só. Estamos na 5ª volta de um total de 78. E essa é a história. Tem que ficar com os olhos bem abertos. Piscou o olho na hora errada, fora da corrida. Aí essa é a aposta de todo mundo. Às vezes você bota pressão não para passar. Vamos ver, olha só. Pneus macios para pneus duros. É bom olhar isso, a estratégia. Você está vendo lá. O Heidfeld está com pneus macios. E o Rosberg, o Nico Rosberg atrás dele, está com pneus duros. Para quem pode não estar tão acostumado assim, agora fica muito claro. Aquele pneu com aquela faixa branca no centro. Aí o Schumacher, um pouquinho mais gordo, com todo o prestígio do mundo, dando apoio à Ferrari, sempre muito próximo do Felipe Massa. E tá ganhando o dinheiro dele, velho. Tem contrato para continuar como assessor especial até que se decida o cargo oficial que ele vai assumir na Ferrari. Um pouquinho, né? A gente fala um pouquinho mais gordo assim na aparência. Ele andando ali agora de férias, porque mesmo tem todo o direito. Pescar não exige tanto esforço físico quanto pilotar um carro de Fórmula 1. Mas é muito pouca diferença. Vamos ver o Rosberg. Falando alguma coisa em comparação dele com o Heidfeld, Burti. O engenheiro está apenas justamente avisando o Rosberg a posição dele em relação aos carros que vêm atrás, né? Para ser sincero, em Mônaco isso não é tão importante, que a gente sabe que mesmo que o carro venha chegar, a ultrapassagem é quase impossível. Mas é sempre bom você saber por onde andam os carros que vêm atrás, principalmente pensando na estratégia da corrida.
Anda forte o Alonso. Ele virou um 16,5 na volta anterior, virou um 16,6 agora. O Hamilton virou um 16,9. E o Felipe Massa virou um 17,0. O Felipe está na mesma balada do Hamilton. 2 segundos atrás do Hamilton. Não deixou o Hamilton fugir. Aí você está vendo o Raikkonen atrás do Jenson Button. O Button é o 11º. O Raikkonen é o 12º. São esses dois carros que estão passando aí na frente deles. Exatamente na frente deles está o Wurz, que vem na 10ª posição. E você vai de carona no carro de Raikkonen. Vamos ouvir. Como melhorou o asfalto nessa descida, hein? Asfalto novo. Olha, ele foi recapeado na semana retrasada. As faixas brancas foram lixadas, o que era um problema sempre, escorregando, tirando a aderência dos carros. Então, o cuidado é todo. Os pilotos continuam reclamando da falta de segurança, que é contra tudo que eles lutam na Fórmula 1, mas eles sabem. O Rubinho Felipe dizia ontem, eles sabem que eles reclamam quanto à questão de segurança, mas vão correr aqui mesmo, porque a Fórmula 1 tem que correr aqui. Eles reclamam no sentido de não piorar. Manter assim tá bom. Aí nós temos 7 voltas completadas, 71 restando para o final. Alonso abre 3,1 para Hamilton, que abre 2,4 para Massa, que abre 5,2 para Fisichella, que abre 7,9 para Heidfeld, que tem coladinho nele o Rosberg. Barrichello vem 5 segundos atrás do Rosberg. E tem nada de vantagem para o Mark Webber, está colado nele em 8º. Kubica colado nos dois em 9º. E o Wurz um pouquinho para trás. 1,5 segundos para trás na 10ª posição. São os 10 mais bem colocados. O 11º é o Button e o 12º é esse que você está vendo aí. Ó, primeira marcha. Ó. Segunda vai trazer para a primeira. Cai o giro quando ele tira a aceleração, dá gás de um, tudo primeira marcha. Agora a segunda, terceira para fazer a curva. Agora, vai encher. 6ª e 7ª. Beirando os 300 km por hora. 4 mudanças dentro do túnel. Beirando os 300 km por hora. Para chegar, vamos tentar ver aqui. Vou procurar aqui onde é que eu guardei. As velocidades. As velocidades. A maior velocidade da pista é exatamente quando sai do túnel antes da freada ali da chicane do Porto. Aqui, é o ponto de maior velocidade. Aqui, Alonso, 289,2. Hamilton, 288,4. Kubica, 287. Kovalainen, 286,7. Fisichella, 286,1. O Massa, 285,4. E o Rubinho, 280. Leva quase 10 segundos de velocidade. A Honda leva quase 10 segundos do carro da McLaren naquele final de túnel. É muita coisa. Os carros poderiam andar até mais velozes. Acontece que Mônaco é um circuito assim de altíssima pressão aerodinâmica. Todo mundo usa o máximo de asa, porque a preocupação maior são as curvas de lenta. Então, claro que isso prejudica quando o carro teria condições de livremente andar. Quer dizer, podia andar bem mais rápido na reta, mas não ia fazer curva. É. Aí nós temos 9 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Restando 69 voltas, aí o comparativo do Fisichella com o Heidfeld. Heidfeld sempre bem mais lento que o Fisichella. Fisichella vem na 4ª posição, o Heidfeld 5º colocado. E traz com ele o Rosberg coladinho nele. Aí a TV dá muita atenção para Jenson Button, que é o 11º, e Raikkonen. É, porque a menor diferença entre dois concorrentes nesse momento da corrida. E o Raikkonen tirando o chão aí. Galvão, tão perto quanto os dois estão lá o Rubinho Barrichello do Webber, que traz o Kubica. Aliás, o mais próximo nesse momento é o Webber, 0,4 em cima do Barrichello. Vamos aí na volta de número 10, Luciano Burti.
Ó, Galvão, para explicar uma coisa diferente das outras corridas, né? Geralmente a estratégia das equipes é a seguinte: os pilotos largam com o pneu mais macio e quando fazem 2 paradas, continuam com o pneu macio na segunda parte da corrida e colocam o pneu mais duro apenas no final, né? Isso é o normal de todo o grande prêmio que a gente tem visto por aí. Em Mônaco está sendo o contrário pelo seguinte: o pneu macio é tão macio, tão mole, com tão pouca durabilidade, que quando a pista está menos preparada com a borracha, está menos emborrachada, você escorrega mais e quando o carro escorrega, acaba desgastando mais o pneu. Então, o que as equipes vão fazer provavelmente? Largaram com o pneu duro, na primeira parada vão continuar com o pneu duro ainda e vão colocar o pneu macio apenas no final da prova, quando a pista estiver mais emborrachada e com mais aderência, justamente para evitar um desgaste maior. Então, por isso que Mônaco é diferente e por isso que o pneu é tão macio assim, porque é uma pista de rua, você precisa do máximo de aderência, principalmente em freada e saída de curva. Felipe Massa começa a andar mais rápido que Lewis Hamilton. Hamilton virou um 17,864, Felipe virou um 17,451, tirou 4 décimos nessa volta. Não quer dizer que o carro esteja rendendo, mas é uma escapadinha, uma escorregadinha, uma tirada de pé para não bater. Mônaco tem sempre isso, é difícil andar como num relógio. Veja que o Alonso chegou a andar 16,5, agora andou 16,9 nessa volta. Alonso está fazendo a corrida tranquila, bastante tranquila, de acordo com o que a McLaren programou. Se o Hamilton tivesse feito a pole, eu acho que seria a mesma coisa. Não iam mudar de posição, não. Quem largasse na pole, o outro teria que defender a situação. Mais um piloto que vai fazer uma parada só, hein? O Wurz vai fazer na volta 42, então vai fazer uma parada só. Ao contrário do companheiro Nico Rosberg, que para na 21. Nessa volta anterior, o Hamilton virou um 17,528, Felipe Massa um 17,635. Fisichella que começa a andar mais rápido. Não que eles, mas mais rápido do ritmo que o Fisichella vinha apresentando na prova. Virou um 17,824, mas está 7,6 atrás do Felipe. E o Raikkonen fica aí atrás do Jenson Button. E enquanto o Button quiser ou não errar, vai ficar nessa posição aí, que é a 12ª posição, o Kimi Raikkonen. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. E fica sempre a pergunta: será que chove? Será que chove aqui, de frente para reta, o céu tá azul. Mais para trás, as nuvens começam. E na cidade de Valbonne, a informação chega agora, bem pertinho aqui de Mônaco, de Nice para cá, já tem nuvens negras. Agora o vento vai trazer para cá o anteparo natural de montanhas que cercam a cidade de Monte Carlo. Será que conseguem segurar? Essa madrugada, as principais televisões de Inglaterra, de França e de Alemanha mostravam as chuvas fortíssimas e enchentes duras na Espanha, na Alemanha e na França. É uma corrida bastante longa, é a mais longa do campeonato atualmente. 1 hora e 43 minutos, por exemplo, foi no ano passado. Alonso já completou 12 voltas. E hoje você não pode perder a primeira semifinal da Dança dos Famosos. A emocionante competição que agita o Domingão do Faustão. O Domingão do Faustão, da primeira parte do Domingão do Faustão, tem rodada do Campeonato Brasileiro. Principais jogos ao vivo para você curtir o seu time. E depois volta o Domingão do Faustão com a segunda parte do meu amigo Fausto Silva. E o Raikkonen está aí na batalha, pressionando, atormentando, tentando induzir a um erro, não perder contato com o Jenson Button, que vai ali na frente. O Button tem a 11ª posição, o Barrichello tem a 7ª posição. Em relação ao companheiro nesse momento, o Rubinho tem 5 segundos de vantagem. É a fila que vai se formando aí. Do 7º para o 8º, para o 9º, para o 10º, para o 11º, para o 12º. Você vê o que é o resultado de uma temporada bem equilibrada, e essa parece ser das mais equilibradas dos últimos anos. Diga, Galvão. Já já nós vamos ver uma imagem assim com o Ferrari aqui, só que não é o Raikkonen perto do carro da Honda, não. Já já nós vamos ver uma Ferrari perto de uma McLaren. Felipe Massa vai chegando. Ele foi 6 décimos mais rápido que o Hamilton nessa volta anterior. E está longe da parada ainda, hein? O Hamilton está mais pesado que ele. O Felipe deve parar na 27 por aí. Mas ele está chegando. Tirou 6 décimos nessa volta. A diferença é que é para... Opa!
Travada a roda dianteira direita, é o Raikkonen. Dianteira esquerda, perdão. É o Raikkonen que está precisando acelerar mais do que os outros, porque tem coisas a recuperar. Mas não tem como acelerar, né, Reginaldo? Ele pode acelerar o tanto que o Jenson Button acelerar na frente dele, não tem jeito. E o Alonso segue tranquilo, porque, além de tudo, é quem vai parar mais cedo, quer dizer, está um pouquinho mais leve. Mas eu dizia desse campeonato extremamente equilibrado, que deve continuar assim até o final do ano, com certeza. Você vê, dos 4 primeiros colocados, o Alonso ganhou corrida, o Kimi Raikkonen ganhou corrida, o Massa ganhou 2 corridas. Pole positions, o Raikkonen fez a primeira do ano, o Massa fez as 3 subsequentes e o Alonso fez uma, a de Mônaco, na 5ª corrida. O Hamilton não tem pole, não tem vitória e é o líder do campeonato com 4 pódios, sendo 3 vezes ele foi segundo colocado e uma terceira. Quer dizer, exatamente o campeonato vai se definir nesses detalhes. Por isso diz o Massa, numa corrida em que a McLaren é favorita, ele vai correr para chegar no pódio. Se der sorte, melhor colocado ainda no pódio. O Lewis Hamilton tem 30 pontos, o Alonso tem 28, Felipe Massa tem 27, o Kimi Raikkonen tem 22, são os 4 que vão disputar o título, sem dúvida nenhuma. E Mônaco tem mais uma complicação, Luciano Burti. Aquela história do piloto andar rápido antes de parar para abastecer 2, 3 voltas. Os que estão na frente conseguem. Mas e aí? Aí depende da sorte em que lugar você volta. Qual é a posição que você volta na pista? Aí o Nico Rosberg sempre o tempo inteiro pressionando o Heidfeld. Uma Williams pressionando uma BMW, os dois estão dentro do túnel. Então, porque você vai, faz o seu trabalho, volta atrás de um carro mais lento, vai perder tempo. Se o outro que fez a parada voltar de cara para o vento, leva uma vantagem imensa e pode trazer a diferença na segunda parada. Isso, em determinadas circunstâncias, depende mais da sorte do que da competência da estratégia, não é isso, Burti? Sem dúvida, Galvão, isso é fundamental. Você pode ver, por exemplo, vamos dizer quem está ali na frente, o Alonso, o Hamilton, o Felipe, podem fazer a primeira parada e voltar atrás do Kubica, que vai fazer apenas uma parada e vai estar mais lento do que eles, ou seja, ele vai voltar atrás de um carro que está numa posição normal, na estratégia dele de uma parada, e pode segurar esse carro que vem mais rápido atrás. Então isso que você falou de ter a sorte, sem dúvida é fundamental em Mônaco, porque você pode comprometer totalmente sua corrida, sabendo que uma vez que você estiver atrás aí, dificilmente você consegue ultrapassagem. Por isso aqui eu dizia ontem no Jornal Nacional que o Felipe quer garantir os pontos, e aí não custa nada, né? Torce um pouco pelo azar alheio. Alonso é o primeiro, 6 segundos e 6 na frente do Hamilton, que está 2 e 1 na frente do Felipe. Agora eles viraram iguais, 17 e 4 cada um. Fisichella é o quarto, vem 10 segundos atrás de Felipe Massa. Heidfeld é o quinto, Rosberg é o sexto, Barrichello é o sétimo. Mark Webber o oitavo, nesse momento aqueles que marcariam pontos. Jenson Button 11º, Raikkonen na 12ª posição. Aí você viu passar o carro do Ralf Schumacher. Tá lá para trás, atrás do Albers. E vai já começando, vai praticamente parando o carro do Ralf. Vai praticamente parando, ele bateu na quinta-feira, não teve um bom desempenho. E vai praticamente parando ali o Ralf Schumacher. E agora você vê a vantagem de 2,2. É que nessa o Hamilton virou 17,4, Felipe Massa virou 17,5. O Alonso sempre mais rápido, virando 17,0. Retardatários já levando bandeira azul. Olha aí. O Hamilton já conseguiu fazer a ultrapassagem lá em cima do Albers, que é o primeiro retardatário. O Felipe perdeu tempo. Aí no S da piscina perdeu tempo, abriu o Albers. Felipe Massa faz a ultrapassagem. A diferença era de 2,2 na volta anterior. Vamos ver o que sobrou. O Ralf parou, foi para deixar o Hamilton passar e depois o Felipe Massa. Vamos ver. Olha lá. Meio segundo perdeu o Felipe. Meio segundo perdeu o Felipe nessa volta. Porque chegou na hora certa para ultrapassar. O Hamilton e o Felipe teve que contornar todo o S da piscina para fazer a ultrapassagem. Perdeu meio segundo. A diferença subiu para 2,7. Vai ter que remar tudo de novo. É Mônaco. Mônaco é Mônaco, mesmo para passar retardatário e mesmo com a bandeira azul agitada pelos comissários dos dois lados da pista, em algum ponto, em algum trecho, não passa.
O do S do Senna não dá nem para o piloto parar o carro, não dá nem para ele estacionar nas duas pernas do S do Senna para que o outro possa passar. Felipe passou até entre as duas. Perdeu ali na primeira perna e passou entre as duas. 17 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Senic Kids, o único com tecnologia acalma a criança. Onde eu disse S do Senna, entendam S da piscina. Ato falho pelo seguinte, aqui da anteontem foi inaugurada aqui uma exposição muito bem feita, muito importante, comemorando 20 anos da primeira vitória do maior vencedor da história de Mônaco, nosso inesquecível Ayrton Senna. Olha o físico dando uma travada aí no dianteiro direito, ele que vem na quarta posição. É desses que gosta da pista de Mônaco e parece que a pista de Mônaco gosta dele, né? Já está em quarto aí o Fisichella. Largou ali na quarta posição. Fez grandes corridas aqui. Largou na quarta posição, que foi uma façanha para a Renault de hoje, que não vinha largando nessas posições. 2,9 a diferença de Hamilton para Felipe Massa. O Alonso abre 7,9 para o Hamilton. Daqui a pouco já vamos começar a ficar de olho já aqui. Nós estamos bem em frente dos dois boxes principais, da Ferrari e da McLaren, onde a corrida deve ser decidida. Mark Webber vem para a primeira parada. E é mais... Aqui ainda é mais lento, né, Burt? Ainda dá mais desespero no piloto. Vamos escutar, que acho que teve algum problema, Galvão. Já foi. Aparentemente é problema de câmbio. Primeira e longa parada. Podia ter recolhido direto para a garagem, né? Então vai, tira o volante, tira as luvas, bota o carro em cima do macaco para fazer a manobra. Alonso e Hamilton faz 1:16,3. Faz a volta mais rápida com 1:16,3 contra 1:16,8 do Felipe Massa. E o Alonso virou 1:17,5, pegou tráfego. Quando vira assim, nesse nível, um carro como o Alonso seguramente pegou tráfego, não tenha dúvida nenhuma. Rubens Barrichello permanece na 7ª posição. O Raikkonen sobe para 11º. Jason Button sobe para 10º e o Raikkonen sobe para 11º. Eles herdaram a posição do Mark Webber. E olha só, depois das emoções da Fórmula 1, e sempre são especiais em Mônaco, tem o Auto Esporte. E depois um esporte espetacular, especialíssimo. Tem um documentário especial do Romário. Todos os dias, semanas que antecederam ao 1000º gol do Romário, a expectativa, a angústia, a aflição, as declarações, um documentário especial do Romário, que acaba de conseguir a façanha do 1000º gol. E tem também o Felipe Massa, que você não conhece. Felipe Massa falando um pouco de corrida de automóvel, falando dele, Felipe Massa, falando de família. Perguntei a ele, tem muito amigo na Fórmula 1? Aguarda a resposta dele. Então hoje tem especial com o Romário, especial com o Felipe Massa. Tá bom demais o esporte espetacular, aliás, como sempre. É ultrapassagem por ali. 20 voltas completadas, restando 58 voltas. Olha o tráfego, hein? Agora é confusão, amigo. Agora é tentar aproveitar. Perdeu um tempinho ali o Hamilton, ó. Passou, falou, eu vou que vou. Não gosta de perder tempo. Definitivamente não gosta. Não, é um grande piloto. Tá na 5ª corrida da vida dele na Fórmula 1, mas é um grande piloto. E o Massa ficou ali atrás dos dois. A diferença era de 3,6. Ontem aconteceu um momento importante, Galvão, que o Bruno Senna saiu do barco. Reginaldo, perdão. Dessa vez o Massa é que levou vantagem ao negociar, porque ele ganhou um segundo dessa vez. Era de 3,6 a vantagem da volta anterior, agora caiu para 2,6. O Bruno Senna ali nos barcos parados, o Hamilton está do lado de um barco onde está o Bruno.
E o Bruno foi apresentar a mãe dele, a Viviane, ao Lewis Hamilton, que o Hamilton tinha feito uma doação de um macacão dele para essa exposição lá do Ayrton Senna, e que acaba revertendo uma parte para o Instituto Ayrton Senna. E a gentileza com que ele recebeu os dois, e é sempre muito elogiado o comportamento fora da pista do Lewis Hamilton. Assim como é sempre muito elegante o comportamento do Anthony Hamilton, que é o pai do Lewis Hamilton, que é uma pessoa querida no circuito. 21 voltas completadas. As diferenças caem, hein? A de Alonso para Hamilton cai para 5.5. A de Hamilton para Massa cai para 2.6. Sobe de Massa para Fisichella para 10.4. Rubens Barrichello tem sempre o Kubica colado ali atrás dele. Rubinho é o 7º, Kubica é o 8º. O Wurz já ficou bem para trás na 9ª posição, 4 segundos praticamente. Jason Button é o 10º e o Raikkonen não descola do Jason Button. Alonso atravessando, hein? Tá saindo um pouco do estilo dele. Tá saindo um pouco do estilo dele. Também sabe por que ele saiu do estilo dele? Ele virou 1:15.721. Tá perto da parada. Ele vai parar. Então agora é aquela hora que o cara tem que mostrar por que é campeão. Então ele atacou a zebra mesmo, arriscando. Virou 1:15.721. E o Felipe Massa pegou um trânsito enorme agora. Virou 19.86, caiu para 6.4 atrás do Hamilton. Galvão. Vamos lá, Carlos Gil. Em referência a esse leilão que o Reginaldo citou agora há pouco, ele aconteceu em um hotel aqui em Monte Carlo, em paralelo à exposição do Ayrton Senna, relembrando as vitórias do Senna aqui em Mônaco. E foi possível ter uma ideia do prestígio que o Hamilton já desfruta no meio da Fórmula 1. Esse macacão do Hamilton foi leiloado por 9.000 euros, enquanto o capacete do Alonso, que é bicampeão do mundo e companheiro dele, foi vendido por 8.000. Tá certo. Lá os 9.000 você multiplica por 2.7 e vê como é que chega. 18 dá mil. Por volta de 25 mil reais por aí, então. Ainda não tá tão caro não, porque o macacão do Felipe Massa foi vendido por um pouco mais do que isso num leilão beneficente também no Brasil. Restando 55 voltas. Fisichella nos boxes. Parou Fisichella. E vai parar já já. A expectativa é de que pare já já o Alonso. Alonso virou 16.2, Hamilton virou 15.9, Felipe Massa virou 16.7. Olha, não teve aí a marcação do relógio, hein? Para que o Reginaldo possa fazer sempre as contas dele, que são Mas eu tenho muito bem feitas. O tempo de parada total, a perda total de 29.0. Você viu aquela faixa amarela? O piloto, não, ao sair do boxe, ele não pode passar da faixa amarela. Aquilo é uma faixa de segurança. Tem que ficar por dentro ali, já subir, já na subida da Avenida Ostando. Nos treinos, se pisar na faixa amarela, toma uma bronca. Depois toma multa. Na corrida, toma punição. Alonso completou a volta de número 24, 1:16.168. Já parou também o Rosberg, 26.4. Uma parada mais rápida que a do Fisichella. E o Hamilton resolveu acelerar, 1:15.833, a melhor volta dele. Felipe Massa, 1:16.555, também a melhor volta dele, Felipe Massa. Na quarta posição já vai passar o Heidfeld. Vai passar o Heidfeld na quarta posição, mas bem longe. Porque o Fisichella, que era o quarto colocado, já parou para fazer a troca de pneus e o reabastecimento. Aí você está vendo o Jason Button em nono, o Raikkonen em 10º, Speed, o Nico Rosberg, que já parou também. Tem a vantagem de já ter parado, e aí o Alonso. Para pegar um pouquinho de tráfego. Vai se preparando de forma lenta ainda, meio disfarçando. As equipes adoram blefar com essa coisa da hora de parar. E vai para mais uma volta. Olha que coisa impressionante a diferença de rendimento de McLaren e Ferrari em relação aos outros, né? Alonso, Hamilton e Massa, os 3 primeiros. Do terceiro, que é o Massa, para o Heidfeld, que é o quarto, 35 segundos. E do Heidfeld para o primeiro, Alonso, 48 segundos. Só o Raikkonen não está nessa turma, claro, porque largou lá atrás, fica seguro pelos caras que ele tem que passar. Agora é impressionante como não há hipótese de não perder tempo em Mônaco. O Alonso perdeu 1 segundo nessa volta
porque teve que fazer a ultrapassagem que não estava nem numa posição tão difícil. Ele virou 16,7 e o Hamilton virou 15,7. E o Felipe Massa também pegou tráfego, virou 17,0. Ele estava 2,6 do Hamilton, agora está 9,3 o Felipe Massa. Mas já leva 34 segundos de vantagem para o Heidfeld, que vem na quarta posição. O Rubens Barrichello é o sexto. Largou na nona posição e é o sexto. Tá pronta a equipe McLaren. Agora é aquela história, é trabalhar direito e torcer para voltar na posição correta. Torcer para não voltar no engarrafamento do trânsito. BMW subindo ali. A Ostend e o Alonso vai. Vamos ver. De duro para duro. 7,5. E agora? E o Felipe Massa entrou junto com ele. E entrou na volta 27, como era de se esperar. A Ferrari achava que o Alonso fosse parar uma volta antes. Pararam na mesma volta. Cuidado agora do Felipe limitador. antecipou uma, hein? Parou na 26. Não, ele completa 27 agora, na hora que sair. Na hora que sai. Na hora que sai, ele completa 27. E aí vai o Felipe Massa voltando, com todo cuidado ali da linha amarela. Voltou com certo espaço ali na frente. Galvão mudou o ponto de cronometragem. Não está mais... Parou uma volta antes. 26. Não está no final do box como era. O Alonso veio, a equipe deve ter chamado. Então o Hamilton é o primeiro porque não parou. Alonso é o segundo e Massa é o terceiro. Eles não perderam posições, a não ser para o Hamilton, tal a vantagem que tinha em relação aos outros. E vamos ver se o Hamilton, olha, tá mais pesado, vai-se embora o Hamilton. A McLaren recolheu toda a tralha, digamos assim, aqui na frente do box. E o Hamilton segue firme na liderança do Grande Prêmio de Mônaco. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. São 27 voltas completadas. Hamilton, Alonso, Felipe Massa. O Massa está dentro daquilo que ele programou. Ele sabe que a Ferrari, teoricamente, com a McLaren na teoria mais carro aqui, está mostrando na prática, a Ferrari é mais carro para o Canadá por ter retas longas e muito mais ainda para Indianápolis. Olha o Hamilton com 289, que é a melhor passagem nesse ponto. Ele acaba de fazer também o melhor primeiro parcial. Vai fazer provavelmente a melhor volta da corrida. Se não achar nada pelo caminho andando forte desse jeito. Olha, e segunda parcial também. 19,6 na primeira, 37,3 na segunda. Ele vai bater o tempo do Alonso. É bom demais esse garoto, 22 anos de idade. Aí vem ele, passa ali na rascasse. Completa a volta. 1:15.372, a melhor volta da prova. Para parar na volta seguinte. Fez de longe a melhor. Mas eu tô dizendo, ó. Ele vai fazer a melhor volta se não achar alguma coisa pelo caminho. E tá com o pé pesado demais. Faltou pouco para bater a roda dianteira esquerda ali na rascaça. Mesmo lento, vai-se embora a suspensão. Passou, andou no fio da navalha e bateu na trave ali, o Hamilton. Mas quem quiser alguma coisa na vida tem que sempre arriscar. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, receba a fatura do cartão por e-mail. Olha lá o Nico Rosberg deixando o Alonso passar. Você viu que o Rosberg errou a chicane, e isso é acertado entre os pilotos no briefing, né? Errou a chicane, não fez de propósito, passou direto para deixar para recuperar, para o Hamilton recuperar a posição. E lá vem o Hamilton. Lá vem o Hamilton para os boxes. E o Alonso com isso vai se aproximando. 7,5 para 8,9. Botou mais combustível. Teoricamente faz uma segunda perna maior, mais longa.
do que o Alonso. Enquanto ele vai voltando lá, o Felipe Massa está fazendo a rascasse nesse momento. E o Hamilton já está subindo lá o stand. É grande a vantagem do Hamilton para o Felipe Massa agora. Massa completou a volta virando um 18.2. Vamos ver o Heidfeld completar, ele que vem na quarta posição, mas o Heidfeld não trocou o pneu ainda, está 11.5 atrás do Felipe Massa. Fisichella é o quinto colocado. Os 5 primeiros já completaram a volta de número 29. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, use a nossa tecnologia para viver melhor. Restando 49 voltas. Olha aqui o resultado da parada, da primeira parada dos 3 primeiros colocados, né? O Alonso 7.5, o Massa 8.5, o Hamilton 8.9. Agora, eu acho que esse 8.9 do Hamilton foi mais na demora do reloginho aí da Foca, porque na verdade a perda total do Alonso foi 24.8, do Massa 25.8. É o Felipe que deu uma escapada ali, não quis arriscar quando perdeu um pouco a freada na chicane ali na perna da piscina, mas ali não tem ninguém atrás, ninguém na frente, ele não precisa devolver posição para ninguém. Por sorte não estava disputando posição com ninguém. E a do Hamilton, a parada total 25.3, ou seja, ele perdeu menos do que o Massa, e no reloginho da Foca dava 8.9 para ele e 8.5 do Massa. 30 voltas completadas, Rubens Barrichello completa também a 30 voltas na 6ª posição. O Rubens Barrichello quer aí os primeiros pontos da Honda. Uma equipe dizendo que Rubinho tem nesse momento, vamos dizer assim, se fosse uma bolsa de apostas, 80% de possibilidades garantidas de renovação de contrato com a Honda para a próxima temporada. O carro da Honda é um carro mal nascido, com problemas de aerodinâmica. Teve que fazer uma série de modificações. Jason Button, reconhecidamente, é um piloto muito rápido, um AIS da nova geração, muito considerado, mas não tem o mesmo nível de preparação de carro que tem o Rubinho. Aliás, nesse ano o Rubinho está andando na frente dele em todas as corridas. E com isso passou a ser responsabilidade, e o Rubinho se diz extremamente motivado, depois de 15 anos de Fórmula 1, ter um novo desafio desse, que é tentar salvar o carro ainda para esse ano. Ele está trabalhando intensamente junto com os engenheiros, e o trabalho é todo em cima dele, praticamente ele dirige aí o caminho que está sendo tomado. E vem Honda aí para o box. Vem Honda para o box. Para um carro novo, não é um carro novo, um carro com essas alterações dos testes realizados pelo Rubinho, tentar salvar a temporada a partir do... Aí você vai vendo o Barrichello na 6ª posição e o Kubica em 7º. A quantidade de apêndices aerodinâmicos, né? Pequenas asas. Ele está sempre ali. O Button com o Raikkonen atrás dele. Nesse momento o Button é o 9º colocado, o Raikkonen é o 10º. A Honda recua, hein? Estava toda ali pronta para um pit stop e a Honda voltou para dentro. Os mecânicos voltaram para dentro. Quem está prontinha para o pit stop é a BMW. Está prontinha para o pit stop. E como o Rosberg já parou, então é a vez do Heidfeld. Aí o Heidfeld. Ele que vinha na 5ª posição, parando ali para fazer sua parada de pneu. Nesse momento o Rubinho vai subir para a 5ª posição na prova. Massa em 3º e Barrichello em 5º. Neste momento no Grande Prêmio, as nuvens por ali, ó. Nesse momento no Grande Prêmio de Mônaco. 32 voltas completadas, restando 46 voltas, vai voltando o Heidfeld. E volta mudou entre o Jason Button e o Raikkonen, para atormentar mais a vida do Raikkonen ainda. E ele mudou de estratégia, hein? Não para mais não, hein? Fez uma parada de 11.1 agora. 11.1, restando 45 voltas no total de 78. Será que dá? É difícil, hein? Vai ter que fazer uma perna de 45 voltas. É muito complicado.
A comprovação disso seria o seguinte, que pneu que ele voltou agora, que pneu que ele estava. Se não trocou de pneu, é obrigado a fazer uma outra parada. Não tem jeito, é obrigado a fazer uma outra parada. Luciano Burti, vamos aí com 33 voltas completadas e a corrida segue dentro do esperado, né, Burti? Sem dúvida, Galvão. Você vê que a surpresa, na verdade, é que o Alonso vem andando ainda um pouco mais rápido que o Hamilton. Não na última volta, mas eu esperava o Hamilton mais forte na corrida. E devo reconhecer que o Alonso tem feito um trabalho muito bom. Até a hora que ele voltou para a pista, depois do pit stop com o tanque cheio, veio virando muito rápido, na casa de 1:15. Então, assim, dentro do esperado. O Felipe, acho que está fazendo o possível com a Ferrari para chegar ali no pódio, né? Acho que esse é o objetivo da corrida dele. O Rubinho vem andando cada vez melhor, como você dizia agora há pouco, ele vem evoluindo muito com a Honda, apesar de ser um carro ruim, ele tem conseguido fazer um trabalho excepcional e vem num ritmo bom agora, no 5º lugar. E do Heidfeld, eu vi que ele tinha exatamente um pneu mole, um pneu macio no começo da prova e agora trocou por duro. Então é possível, segundo o que o Reginaldo calculou, uma parada, vamos ver. Eu queria checar direitinho, pedir até a nossa produção, se pudesse ver mais de um pedaço da prova, mais de um pedaço da prova. Eu fiquei com a sensação de que era de cara de duro para duro. O momento da dá para ver. Você está vendo lá o Hamilton em primeiro. De volta mais rápida, né? Porque o Alonso é o primeiro colocado com o Hamilton em segundo. A diferença do Alonso para o Hamilton de 4 segundos. Para o Felipe Massa, que subiu para 25,6. Está virando 16,6 o Hamilton, 17,6 o Felipe. Além de ter voltado numa posição com mais tráfego na pista, às vezes tem isso, né, Reginaldo? De um set para outro, de um jogo para outro de pneus, o carro dá uma mudança muito grande. Principalmente em Mônaco, né? Principalmente em Mônaco, às vezes você põe o mesmo tipo de pneu e a pista mudou completamente. A pista muda, pode até continuar a fazer uma corrida inteira com a pista sem mudar, mas mesmo em treino, às vezes você termina um treino, você está no meio de um treino, meia hora depois a pista é outra. E agora aparece o sol. Para quem estava esperando a possibilidade de chuva, aparece o sol. A temperatura da pista sobe para 37 graus. A temperatura ambiente 27 graus. Volta a fazer calor, como foi na quinta, como foi também na sexta, aqui em Mônaco. O verão chegando mais cedo. Olha, Galvão, a parada, ainda sobre a parada do Heidfeld. Como ele ficou 11,1, claro que não é tudo isso de gasolina, porque até colocar realmente, encaixar a boca da bomba injetora no bocal e tirar aquela coisa toda, nunca se sabe exatamente qual é o tempo. Mas com certeza foi colocado o tanque cheio, o tanque máximo, que hoje varia de carro para carro entre 110 e 120 litros. Ou seja, ele tem gasolina para ir até o fim. E o Massa virou de novo 17,6. O Fisichella, por exemplo, virou 17 mais lento. Não está no momento veloz da prova o Felipe Massa. Esse cálculo baseado na capacidade da bomba injetora da Intertechnic, que é de 12 litros por segundo. São 35 voltas completadas. E você vê ali o Raikkonen, ele sofrendo. Atrás do Heidfeld. O Heidfeld voltou na frente dele. E ele ficou atrás do Heidfeld. O Jason Button abriu um pouquinho, tá mais leve. Aí uma punição. Uma punição, então, para o carro de número 23, que é o Anthony Davidson. E ele vai dar uma passadinha a mais pelos boxes. Vamos ver pro Butch ouvir o team radio aí do Rosberg. Vibration of the rear. Please check. Copy that, Nico. Copy that. We'll check. Is okay. Suspect tire imbalance. Olha, Galvão, não foi muito fácil não, mas ele está reclamando de algum problema na traseira. Aparentemente, que eu entendi com o pneu. E o engenheiro disse que eles vão checar, mas foi um pouco difícil de entender essa. Mas com certeza algum problema na traseira. Não sei se no pneu, na suspensão, pode ser que tenha tocado em algum guarda-rail, ou pode ser que tenha bolha no pneu, que é muito comum também para um pneu muito macio, como o de Mônaco. Vamos ver. Aí você vai de carona com o Alonso e o Davidson tomou a punição porque não respeitou a bandeira azul para ceder a ultrapassagem. Vamos lá, vamos curtir que é legal. Segunda marcha. Aí subindo ao stand, tome marcha. Vai de sétima para quarta.
Passa no Cassino em terceira. Vai trazer para a primeira, desde aí. Mirabô. Segunda e volta para a primeira na Loves. E aí vai de segunda até a curva de entrada do túnel e depois despeja a velocidade até a 7ª marcha. Aí o Anthony Davidson pagando a punição. Fazendo a passagem pelo box. 37 voltas completadas. E segue na mesma batida lá o Felipe Massa. O Alonso virou 16,4, o Hamilton virou 16,4 e o Massa virou 17,7. O Fisichella virou 17,6 e o Rubinho, 38ª volta, fazendo a parada. Botou pneu duro. E aí, ele mesmo tinha dito que não dava para uma parada só. Vai para duas. Vai para duas paradas. Quem deve para uma parada só é o Jason Button. E aí pode se dar bem até para cima do próprio Rubinho. E aí vai voltando o Rubinho ali. Voltou na frente do Hamilton. Ele tomou ali uma bandeira azul, mas quem andou na ponta, quem disputou título, quem foi 2 vezes vice-campeão do mundo, quem tem 9 vitórias na Fórmula 1 sabe que tá ali naquela posição, tá uma volta atrás e tem que abrir pro Fernando Alonso. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Galvão. Diga lá, Carlos Gil. Ô Galvão, Burti, na verdade, assim, a gente conseguiu ver. Burti, a gente conseguiu ver que o Felipe, como você mesmo narrou agora há pouco, que ele perdeu muito rendimento desde a primeira parada. E acho que a gente consegue identificar o motivo. Ele está de pneu mole. Ele largou de pneu duro, como a McLaren também fez, mas foi o único dos pilotos da frente a voltar com pneu macio. E a gente vê que ele não tem um ritmo bom como no começo. Então, acho que a Ferrari pecou em fazer essa mudança. Understood. We'll have a look. Understood. We'll have a look. Yeah, definitely losing something good. I'm getting more on the steer of the car. Ele está chamando a atenção dele, ele disse que entendeu qualquer coisa. Você vê a imagem aí mostrando o pneu, o Burto explica direitinho. O David acho que vai estar perto da parada dele e estava pedindo para colocar mais asa dianteira, porque o carro tende a sair de frente, e pedindo para checar também alguma coisa. Então, acho que é mais um problema de equilíbrio do carro apenas. Lembrando que o David Coulthard, ele foi bem no treino ontem. Ele tinha feito o 8º treino na segunda sessão, ia para a Super Pole, dos 10 que se classificam para disputar a Super Pole Position, mas fez uma manobra que ninguém entendeu por que aquilo. Não sei se caso pessoal, se bronca antiga, mas ele fez uma manobra feia para cima do Kovalainen, recebeu uma punição, perdeu o tempo da melhor volta e 2 posições em cima da segunda e caiu para a 13ª posição, saiu da Super Pole, caiu para a 13ª posição e o Jason Button entrou no lugar dele e foi o último, mas mesmo assim ganhou posições, conseguiu largar na 10ª posição e o David Coulthard caiu para 13º. Que lugar ele ia fazer na Super Pole, não sei. Podia até fazer 10º e com isso ia perder só 3 posições, mas de qualquer forma perdeu. E nesse momento ele continua aí na 13ª posição na prova. O Felipe Massa voltou a andar bem. Essa é uma notícia boa. Ele estava no meio, aquela história de você voltar, aonde você volta. A câmera não estava mostrando aonde você volta. Você volta com uma boa margem. Agora, o pneu macio é aquela história. Faz o graining, que é a gente resolveu chamar de macarrãozinho, limpa, ele volta a andar. Em algum momento, todo mundo tem que usar o pneu macio. Olha só, nessa última volta, o Alonso virou 16,7. O Hamilton virou 16,2 e o Felipe virou 16,5 contra 17,1 do Fisichella. Então ele já voltou a andar no ritmo dos ponteiros. Sendo que aqui em Mônaco, o macio, na verdade, é o extra macio que foi desenhado, criado para esse circuito. E nem sei se será utilizado de novo durante esse ano. Especificamente para esse circuito, esse novo tipo de asfalto que acabou de ser refeito. E não agradou os pilotos, não. Tanto que a maioria
fez o melhor tempo do treino com os pneus mais duros, que na verdade também são macios. Aí você vendo o Felipe Massa na dele dentro do objetivo traçado por ele. Ele dizia, desde de quarta-feira, foram 4 corridas, eu já ganhei 2 e não estou na liderança do campeonato. A turma do pódio, que ele chamou, está na minha frente. Fundamental é para quem quer ser campeão estar no pódio. Estar no pódio e quando tiver carro favorecendo na prova, aí sim jogar pesado para ganhar. Tá certo ele? Quando ele diz assim, eu quero esses pontos. Quero esses pontos, a McLaren é melhor, eu quero esses pontos e vamos lá ver o que acontece. Eu me lembro que eu disse isso 3 corridas atrás, que se o Felipe viesse a ganhar seguidamente, poderia acontecer dele ganhar, inclusive, 3 seguidas e não ser líder do campeonato. É tal o equilíbrio da turma do pódio. Está correndo de forma correta, ele está com 15 segundos na frente do Fisichella, que é o 4, e está aí certinho. Jenson Button para na volta de número 41, como era previsto. Agora, restando 37, bota combustível e troca de pneu. Agora ver se o pneu macio vai aguentar, né? Combustível ele tem, mas vamos ver se o pneu macio vai aguentar agora. Para ele até o final. O que é bom lembrar, pode ter combustível, mas tá com duro. Se veio com duro antes, tem que fazer uma parada, por menor que seja, para usar o pneu macio. O regulamento diz que, a partir do momento que os pneus foram identificados, para o mundo inteiro saber, por exemplo, o Coulthard está de pneu duro. Saber se está de pneu duro ou de pneu macio, passa a ser obrigado a usar, no mínimo, um trecho da corrida de cada pneu. Então, bota duro, pode voltar até aí para fazer um chamado splash and go, fazer só a troca para fazer 5 voltas finais de pneu macio, mas tem que fazer. Alonso virou 1:15.5, Hamilton 1:16.5, Felipe Massa 1:16.3, Fisichella 1:17.3. É importante para o Felipe nesse momento a vantagem em relação ao Fisichella. Rubens Barrichello tem a 11ª posição. Mas vamos ver aqui, ó. Os 5º colocado, que é o Kubica, não parou. O 6º colocado, que é o Wurz, não parou, confirmando as informações anteriores. O 8º colocado, que é o Raikkonen, também não parou. E o 10º colocado, que é o Speed, também não parou. 1, 2, 3, 4, que não pararam. Ganha 4 posições o Rubinho, vai para 7º lugar, que é o lugar dele. Ele largou em 9º e estava na 7ª posição. Ele trabalha aí para conquistar os primeiros pontos da Honda, nesse campeonato difícil para a Honda. Olha o Coulthard aí, botando pneu macio. E lá vai o Coulthard com pneus macios. Ele, quando parou, tinha a 14ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Restando 35 voltas, tem muita corrida pela frente no total de 78. Olha aí o David Coulthard. Chuta lá, mecânico. Ficou um pedaço ali na frente. O mecânico bom de bola, canhoto. Por falar em bom de bola, hoje é dia, claro, de rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, às 4 da tarde. Sempre um grande jogo para você, mas tem muito esporte antes. Nós estamos aqui com as emoções da Fórmula 1, sempre especiais no Grande Prêmio de Mônaco. Na sequência tem o Auto Esporte e depois vem o Esporte Espetacular. Esporte Espetacular, hoje, 2 grandes destaques para você. Tem um documentário especial do Romário, feito com muita atenção, com muito carinho, bem lá. Toda essa caminhada dele, a angústia, vai sair hoje, vai sair amanhã. Até ele conseguir o 1000º gol, tem um documentário especial do Romário. E você vai conhecer um Felipe Massa que você nunca viu. Um Felipe Massa falando da família, um Felipe Massa falando de vida, de filosofia de vida, dos amigos. Preste atenção na resposta dele quando eu pergunto, ele é possível ter um grande amigo na Fórmula 1? Você vai ver o que ele vai responder. Mas falando de sucesso, falando de fortuna, Felipe Massa abrindo o coração, Felipe Massa diferente. O documentário especial do Romário, nos dias que antecederam o 1000º gol. E o Felipe Massa abrindo o coração para você. Tudo isso no Esporte Espetacular. Alonso 15.2. Hamilton 16.6. Felipe Massa 16.2. O Wurz vai para os boxes. Olha, ainda tem o Raikkonen, o Speed, o Kovalainen, o Trulli, o Sutil,
o Ralf Schumacher, ainda tem uma turma grande que não parou. Que evidentemente vai para uma parada só. Para ir até o final, 11,7 de gasolina para o Wurz. E o Wurz conseguiu economizar nessa primeira parte, que a previsão dele era parar na 42 e parou na 44. Kovalainen nos boxes. Tira pneu duro e põe pneu mole. É para ir até o fim, tá vendo? A obrigação de andar com os dois pneus. A turma do pneu mole agora, Burt, vai sofrer para dar aí 33 voltas até o final, hein? Não é fácil, que nem a gente vinha falando, esse pneu de Mônaco é um pneu especial, né? Extremamente macio. Obviamente que o ideal dele é na classificação para uma volta, então na corrida fica difícil mesmo. Mas que nem eu disse antes, a pista vem melhorando, ela vem emborrachando, o que ajuda a durabilidade desse pneu mais macio. Você vê que no início da prova tinha muitos carros virando na casa de 19, 20, enquanto que agora você não vê quase ninguém. Todo mundo virando aí pelo menos 17 ou 18. Então a pista está mais rápida justamente pela borracha, pela aderência, então isso ajuda esse pneu extra macio, mas fácil não é não. Mas também é bom lembrar que está mais quente também com o sol, né? Já foi para 36 graus a temperatura da pista. Aí o Kubica vai parando. Barrichello tem a 10ª posição. Felipe Massa é o terceiro, ele quer o pódio. Ele está pensando, está jogando com o campeonato. E nesse momento o Raikkonen está marcando 2 pontos. Nesse momento ele está marcando 6 pontos. Está jogando com a briga interna dentro da equipe e jogando com o campeonato claro. Na teoria, repito, daqui a 2 semanas vamos ter o Grande Prêmio do Canadá na ilha de Notre Dame, em Montreal. E depois, semana seguinte, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis. São 2 pistas extremamente favoráveis à Ferrari. 2 pistas de longas retas, de curvas de alta, extremamente favorável à Ferrari, mais comprida entre eixos do que a McLaren. Olha o piloto enxergando dentro do túnel. Pararam também agora rapidinho o Speed e o Sutil. O Sutil tem uma curiosidade. Ele tem um engenheiro da equipe dele que é um brasileiro, o Robert Sattler. Que é um brasileiro. É o quê? Um brasileiro. Robert Sattler. Brasileiro. 28 anos, carioca. Nome bem brasileiro. Participou do programa de desenvolvimento do Minibá, já fez Stock Car no Brasil, na equipe do Avalone, DTM na Alemanha e está na Fórmula 1 há 2 anos. Aí você vai vendo o Raikkonen sempre atrás ali do Heidfeld. No momento o Heidfeld é o 6º, o Raikkonen é o 7º. E o Raikkonen não parou. E a Ferrari ainda não está pronta aí para ele. Ele está na 7ª posição, mas vai despencar. Porque o Wurz está 6,7 atrás dele, ele perde a posição. Rubens Barrichello está 0,9 atrás do Wurz. O Raikkonen perde a posição. O Jason Button está 1,3 atrás do Barrichello, ele perde a posição. O Rosberg está 1,6, ele perde a posição. Pelo menos 4 posições ele perde, já vai para 11º. Pelo menos 4 posições quando parar o Raikkonen perde. Enquanto o Felipe Massa faz a melhor volta dele na prova, 1,16,183. Ele continua abrindo vantagem, já bota praticamente 20 segundos de vantagem para a Fisichella, que é o 4º colocado. E aí você vê o Hamilton na 2ª posição. Pelo andar da carruagem, Reginaldo, Burt, o Hamilton vai para o 5º pódio consecutivo, sem nenhuma vitória. 5º pódio consecutivo, se fizer desse jeito. Ele vai para 38, o Alonso. 38 também. 38, só que aí o líder passa a ser o Alonso, porque o Alonso tem uma vitória. 2 vitórias. Teria 2 vitórias. E o Hamilton não tem nenhuma. E o Hamilton iria para 5 pódios, mas 4 segundos lugares seguidos. E o Felipe Massa iria para 33, ficando 5 pontos atrás deles. Tinha rei do Kovalainen, mas o importante é a imagem do box, onde aí tá aí, ó. Pneus macios para Raikkonen. Uma parada apenas para Raikkonen. O Felipe ficaria 5 pontos atrás, mas lembrando que vem 2 corridas favoráveis à Ferrari, nitidamente favoráveis à Ferrari. Extremamente favoráveis. Extremamente favoráveis. Eu não diria 2, não, talvez 4. O Canadá, os Estados Unidos, Mayencourt na França, menos, e Silverstone disparado. Por isso o Felipe sabe da importância dos pontos aqui. Ele passou todos esses dias dizendo isso, a importância de um maior número de pontos possíveis. O campeonato é feito assim, o Alonso mostrou em 2 títulos mundiais que é assim mesmo que se ganha.
Galvão, e chegando aos 33 pontos, o Felipe abriria 11 também do Kimi Raikkonen, ainda que o Kimi no Canadá e nos Estados Unidos, por todo o fato, né, de ser favorável à Ferrari, possa recuperar, mas enfim, abriria uma boa vantagem. Não, e a vantagem é que vai dando conforto para a Ferrari e aos poucos oficializando o que todo mundo quer, que é o Felipe realmente caminhando e brigando mais pelo título do que o Kimi Raikkonen. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Galvão. Diga. Interessante, agora há pouco, tinha imagem do Kovalainen, o engenheiro falando com ele, e para você ver o nível técnico da Fórmula 1, né, o nível tecnológico. Até sensor dentro dos pneus existem para ver a pressão do pneu, ver a temperatura, e o engenheiro viu que a pressão do pneu dianteiro traseiro vinha baixando porque estava furado. Então o engenheiro disse: você deve ter tocado algum guarda-reio e o pneu furou, então você vai ter que voltar para o box. E por isso você vê que a Fórmula 1 é tão evoluída que de dentro dos boxes os engenheiros têm acesso a saber que o pneu está até furado, para você ver onde chega a Fórmula 1. E ele acabou de trocar, né? Quer ver, é um furo que nem o piloto percebeu e nem ele viu tocar no guarda-reio. Talvez não tenha tocado, mas o engenheiro falou exatamente isso. Provavelmente você teve algum toque no guarda-reio e tem um furo no pneu. Até Alonso acabou de completar a volta número 5, diga. Até corrigindo, o engenheiro falou: você teve que vir mais cedo. Talvez ele disse que acho que era programado para parar mais tarde e veio mais cedo, ou seja, já fez a troca do pneu furado. Mas também no momento que ele fez, dá para botar combustível para ir até o final. Só tem um que não parou, Ralf Schumacher. O Ralf não parou, eu estou bem de conta aqui, viu? O Raikkonen caiu exatamente para a 11ª posição. Caiu para a 11ª posição, voltou para trás do Rosberg. Só que ele estava atrás do Heidfeld, esteve atrás do Jason Button e agora está atrás do Rosberg. O Jason Button é 9º, o Rosberg é 10º, o Raikkonen é 11º. O Barrichello na 8ª posição. Imaginei que ele pudesse estar em 7º, mas é o Wurz quem está na 7ª posição. Falando nisso, de coincidência, que está falando de Raikkonen e Rosberg, que estão juntos na pista, no 10º e 11º. Ontem eu estive falando com o Keke Rosberg. O Nico Rosberg, que é filho do finlandês Keke, mas não tem nada de finlandês, ele é alemão. Vem aí o Alonso, hein? Você tá vendo o Ralf, o último a parar para troca, e vem aí o Alonso. O Alonso está no box, daqui a pouco eu completo. Vem aí o Alonso. E lá vem Felipe Massa também, a Ferrari se prepara. Alonso parou na 26 e para na 50. Fez uma perna de 24, que ele botou 7 segundos e meio. Se lembra? Agora ele bota 7,9. Perfeita a estratégia da McLaren, dividida em 3 partes, deixando a primeira perna um pouco mais longa. A mais longa vai ser essa agora. Ele fez 26 voltas, 24, agora vai fazer 27. E pneus macios. O Alonso, pneus macios. O Hamilton volta a ser líder. E o Felipe Massa, como botou mais combustível, você se lembra quando o Alonso parou? Eles vão ter tudo anotado. O Alonso botou 7,5. E o Felipe Massa, 8,5. Por isso é que ele vai ganhar uma volta a mais aí em relação ao Alonso. O Alonso já botou o terceiro jogo de pneus. Aí você tá vendo o Mansur, Rogé, que é o sócio majoritário aí da McLaren. Bom, como o Massa deve estar vindo para o box, eu vou aguardar para depois eu dizer o que eu estava falando de uma conversa com o Keke Rosberg a respeito de Kimi Raikkonen. Quando eu digo majoritário, é o seguinte: a Mercedes não chega a ter os 50%, mas quando ele junta a parte dele com a do Ron Dennis, com a parte dele é maior, o Ron Dennis manda na competição. Quem manda no negócio é o Mansur Rogé. Não, o Massa não vem, não. A equipe está lá sossegada, hein? Aquele 1 segundo vai dar 2 voltas e não uma. É só para completar, então, a conversa com o Keke Rosberg, que é o pai do Nico. Esse sim, o Keke é finlandês. Ele dizendo que há uma grande preocupação. Isso ele fala em nome da Finlândia e dele próprio. Com o que está acontecendo com o Kimi Raikkonen em termos de cabeça, né? Mentalização, né? Então, eles estão sentindo que o homem de gelo esquentou a cabeça. E é bom lembrar o seguinte: o Keke era empresário do Kimi Raikkonen e desistiu do Kimi Raikkonen. Ou do Mika Hakkinen, do Mika Hakkinen, depois desistiu. Ferrari e McLaren vão se aprontando. A McLaren para receber o Hamilton, porque se for para receber o Alonso é problema. E a Ferrari vai lentamente para receber o Felipe Massa, mas blefou, hein?
McLaren veio pronta, a Ferrari ameaçou e voltou. É muito engraçado isso que eles fazem. McLaren saiu correndo, aí a Ferrari saiu toda correndo. A McLaren está pronta. Eles saíram todos correndo e voltaram. Deixa para vocês aí. Até porque não pode ficar ali, porque senão não estaria entrada. Olha só como chegou. O Hamilton passando por cima da posição onde vinha a Ferrari. Então agora a Ferrari se posiciona. E o Alonso vai passando aí, tá vendo? 5.0. Hamilton chegando. 5 segundos o pit stop do Hamilton. Restando 25 voltas. Quanto ele tinha feito o primeiro, Reginaldo? O primeiro 8.9. 8.9, botou muito combustível. Parou em que volta? Ele parou na 28. Tinha parado em que duas voltas depois. 53, parou, tinha sido 2 voltas depois do Massa. Então ele tinha... 2 voltas depois do Alonso. Ele tinha mais combustível ainda. Eles anteciparam a parada. Anteciparam a parada do Hamilton. Ele parou ainda com combustível. Botaram o que é necessário para não dar chance para o Massa. Isso. Estratégia da McLaren. Ele tinha parado 2 voltas depois do Massa e do Alonso, porque o Massa e o Alonso entraram juntos. Agora é que o Massa está ficando mais tempo na pista do que o Alonso. E o Massa está esticando a parada, porque nós temos 27 voltas já completadas pelo Massa e ele permanece na pista. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Aí com 53 voltas completadas, restando 25. Alonso é o primeiro, Hamilton é o segundo, Felipe Massa é o terceiro, Fisichella é o quarto. 20 segundos a vantagem de Massa para Fisichella. Kubica é o quinto, Heidfeld é o sexto, Wurz é o sétimo, Barrichello é o oitavo, Jason Button é o nono. Fazendo agora, nesse momento, 5 pontos. Não, perdão, 1 ponto apenas o Barrichello, o Jason Button está fora. Estava fazendo pontuação até a 10 aqui. O Rosberg é o 10º colocado e o Raikkonen vem na 11ª posição, restando 24 voltas. E você vê aí, o Felipe Massa, o Raikkonen abriu para ele. O Felipe Massa que vem ali, já se aproximando do Rosberg para botar uma volta em cima dele. Restando 24 voltas aí o Fisichella, que é o 4º colocado. E hoje você não pode perder a primeira semifinal da Dança dos Famosos. A emocionante competição que agita o Domingão do Faustão. Primeira parte do Domingão do Faustão, depois a rodada do Brasileirão. Sempre um jogo importante ao vivo para você. E volta a segunda parte do Domingão do Faustão. E não se esqueça que no Esporte Espetacular tem o documentário especial do Romário. Os dias que antecederam, as semanas que antecederam a façanha do milésimo. Felipe Massa vai parar agora. E também, por falar em Felipe Massa, um Felipe Massa que você não conhece. Felipe Massa falando de família, de amigos, de vida, de sonhos, de realizações. Okay, Scott, understood. Okay, keep pushing. A equipe falando com o Speed, o Felipe Massa chegando. Parou, Felipe. Fisichella vai parar também. Muita demora, a equipe se atrapalhou. Teve algum problema na roda dianteira esquerda. Um problema na roda dianteira esquerda, a equipe se atrapalhou. Vê que o Fisichella veio logo atrás, vai perder boa vantagem que tinha em relação ao Fisichella. E aí o Fisichella sai animado, né? Quando ele chegou, ele viu que o Felipe estava saindo. Aí o Sutil. 28.1 foi o tempo de parada total do Massa e 24 do Fisichella. 4.1, 4 segundos e 1 décimo aí. Mas a vantagem era boa, a vantagem era boa. Era de 18. A vantagem era boa. Ele vai voltar agora para os pneus duros. Está tendo o melhor rendimento. E o Sutil parou ali, ó. Quer ver? Ele errou ali, raspou, bateu. Então ele faz assim, ali ele pode sair um pouco para a direita, vai no café, toma um café, depois volta, joga umas fichas no cassino e depois vai pro hotel. Tudo isso ali em volta dele. 56 voltas completadas. Shrek, um grande sucesso do cinema. Ah, que barato. Hoje, 1 da tarde, em temperatura máxima, Shrek.
Espetáculo. O romance lá o romance do Shrek com a Fiona. A criançada simplesmente, crianças de todas as idades. Os pequenininhos até os mais velhos como nós. Todo mundo adora o Shrek. 1 da tarde em temperatura máxima. 22 voltas para o final. Alonso leva 2,5 de vantagem para o Hamilton. Que leva 47 de vantagem para o Massa. Vamos esperar a próxima volta para ver a vantagem exata que restou do Felipe Massa em relação ao Fisichella, que vem na 4ª posição. O Kubica sempre em 5º, o Heidfeld em 6º, o Wurz em 7º, o Barrichello em 8º. São os 8 que marcam pontos. Aí você está no carro do Trulli. Para dizer a verdade, era o saco de dentro do carro, aquele vermelho com branco, dá uma misturada na Toyota com a Super Aguri. Olha o Alonso com o Hamilton, olha o Hamilton mais rápido, ó. 6 décimos, 7 décimos, 7 décimos. Nesse momento o Alonso está virando 18,0. Está pagando o pneu macio. Está pagando o pedágio do pneu macio. E o Hamilton 17,3. Vamos ver o Massa passar aqui. Faz tempo já ele não passa. Massa passou 17,5. Vamos esperar o Fisichella. Para todo mundo dar uma respirada aqui. Massa foi a vantagem que ele tinha acumulado, Burt. Ele tinha acumulado essa vantagem porque a Ferrari ali, alguém se atrapalhou na roda dianteira esquerda. É verdade, parece que a roda ficou presa. Eu vi que eles mexeram na asa dianteira, mas parece que a roda não saiu, né? O pneu que já estava no carro não saiu, então eles tiveram dificuldade, mas, né? Esse também é a vantagem de você imprimir um bom ritmo, construir uma vantagem para caso de um problema comece no pit stop e você não perder a posição. E lembrando também que agora você vê o Hamilton chegando no Alonso, mas acho que meio já subiu controle isso. O Alonso sabe que a corrida talvez esteja decidida entre eles, não vai haver briga por essa posição, ainda mais se tratando de Mônaco, porque a gente sabe que se o Hamilton quisesse dividir posição, a chance de acidente é muito grande. Então acho que agora está sendo meio controlado em saber que a equipe tem que conquistar essa dobradinha. Bota o mapeamento do motor para baixo, mas está bem mais lento o Alonso. Em Globo a gente se vê por aqui. Senic Kids, o único com tecnologia acalma criança. Olha como é impressionante o ritmo do Hamilton. Esse negócio, ele chegou ali atrás assim, gente, eu tô aqui, tá vendo? Eu tô aqui, eu podia estar ganhando. Se bem que é Mônaco, né? Se fosse para valer entre dois carros de equipes diferentes, não quer dizer ele estar tão mais rápido assim, ele ter chegado nessa posição. E o Alonso não tá virando lento assim também não, ele virou 17,7. Ele tá absolutamente sob controle. O Ron Dennis nessa altura sabe como é que está acontecendo, que o Massa perdeu tempo na troca dos pneus, que houve um probleminha na troca do pneu dianteiro esquerdo dele. Os dois e só os dois completaram a volta de número 59. E o Felipe ainda não passou. Você vai vendo os dois carros da McLaren, as McLarens absolutas, como era previsível, as McLarens absolutas no Grande Prêmio de Mônaco. Até repetindo a informação que a gente deu no início, a McLaren na história de Mônaco ganhou 13 vezes e não é das equipes mais antigas. A Ferrari é bem mais antiga do que ela. A Ferrari ganhou 8, quer dizer, a Ferrari é a equipe mais bem sucedida na história deste GP. Massa virou 16,8. Está virando o segundo mais rápido que as McLaren, mas a diferença é de 46 segundos. E o Fisichella, vamos ver, estava 14 atrás dele. Agora passa 15 segundos atrás. Virou 17,8. Vai mantendo sob controle a terceira posição, Felipe Massa. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Aí estamos com as emoções da Fórmula 1 nas ruas de Monte Carlo. A McLaren vai confirmando o favoritismo. Alonso em primeiro, partindo para a segunda vitória dele no campeonato. Aí seriam duas dele, duas do Felipe Massa e uma do Kimi Raikkonen, que neste momento não está marcando pontos e dificilmente vai marcar pontos
nesse grande prêmio que está na 11ª posição. Alonso é o primeiro, Hamilton é o segundo, Felipe Massa é o terceiro. Rubens Barrichello vem na 8ª posição, por enquanto marcando o primeiro pontinho da Honda nesse campeonato. Aí o Rosberg no box. Rosberg no box significa o Raikkonen subir para a 10ª posição. E aí o Jenson Button vai fazendo uma parada só. E o problema é que o Rubinho, se o Button fizer uma parada só, o Rubinho tendo que fazer outro, o Rubinho não chega na pontuação. Quem chega na pontuação é o Jenson Button. Porque o Rubinho foi no limite para fazer duas paradas, não sei que tenha um restinho aí, um respiro para conseguir fazer uma parada só. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, receba a fatura do cartão por e-mail. Estava falando, Galvão, de que dizendo que a McLaren é a equipe mais bem sucedida na história deste grande prêmio, ganhou 13 e a Ferrari 8, e a McLaren bem mais recente do que a Ferrari. Estão completando a informação. A Ferrari está no campeonato desde o primeiro campeonato do mundo, 1950, e a McLaren foi criada apenas em 1966. Veja só, exatamente o que acontece. O Rubinho cai da 8ª para a 10ª posição. Ao fazer a segunda parada, o Rubinho vai voltando aí, cai da 8ª para a 10ª posição. E o Jenson Button, o Rubinho bota pneus macios, o Jenson Button para, fazendo uma corrida por uma parada só. Ele herda de 8ª posição, então passa a ser ele, Jenson Button, o homem a marcar. Teoricamente, esse primeiro ponto da Honda, que tem corrida pela frente ainda. Alonso e Hamilton. As paradas na frente. As duas McLarens trazendo o bicampeão Fernando Alonso e o Hamilton em segundo. Com esse resultado, os dois pulariam para 38 pontos. Empatados em pontos, com a vantagem do Alonso por ter duas vitórias. E o Felipe Massa, com esse resultado, iria para 33 pontos. 5 atrás, tá bom demais. Porque veio uma sequência aí de 4 corridas com 3 extremamente favoráveis à Ferrari, e uma delas meio que dividindo aí as condições em relação à pista. E o Rubinho para de novo. O Button parou. Surpresa agora, porque ele tinha parado. É aquela história a história do pneu. Veio com combustível, a história do pneu. Tem que parar para usar o pneu. E o Button faz a parada. E o Rubinho passou. O Rubinho passou. Olha os dois aí em posição invertida. Invariavelmente eles têm chegado assim, mas nesse momento dos dois aí, nenhum dos dois está pontuando. Opa. Vamos ver. Olha como tirou a roda do chão, foi na zebra e deu no guarda-reio um pedacinho ali, hein? O Hamilton, hein? Olha só. Andar em Mônaco precisa estar sempre com os olhos bem abertos. Uma piscada na hora errada e lá vem o guarda-reio. Não precisa de nada disso. O Hamilton, nesse momento, paga um pouco pela inexperiência. Talvez o desejo de mostrar ao mundo inteiro, ó, tô aqui, tava mais rápido. Deu uma pancada na zebra. A zebra dá uma catapultada para o outro lado, tirou as rodas do chão e tocou no guarda-reio. Até que ponto isso pode ter acontecido alguma coisa? Parece que nada, mas podia ter quebrado a suspensão e o Felipe Massa ia morrer de rir debaixo do capacete dele na Ferrari. E o próprio Hamilton confessou depois do treino, algo que ninguém viu, que as câmeras não mostraram, que tinha acontecido isso com ele no treino. Ele tinha dado um toque sem que alterasse o comportamento do carro. E agora errou de novo, hein? Agora fez a chicane aí com dificuldade. Precisa ver se não tá com problema, hein? Tem 15 voltas, estão com pneus macios, ele perde o contato um pouco lá com o Alonso. Mônaco não pode bobear. Não pode bobear. Por enquanto a impressão que tá tudo bem. Mas foi um exagero. O próprio Felipe disse também, dei uma saída de frente na piscina, no oeste da piscina. Como fui mais rápido no trecho, foi 1/10. Eu largava na primeira fila. Quer dizer, é bom o piloto que fala isso. Deu uma escapadinha de frente. E o Hamilton deu uns abusos. Ontem na chuva ele saiu 4 vezes da pista. Agora o que ele está fazendo já é demais, né? Ó.
Mas aí corrigiu legal. Essa foi a chicane que eu te falei. Mas aí corrigiu legal. Vamos ver. 16-6 virou o Alonso, 17-0 virou o Hamilton, 17-2 virou o Felipe Massa, mas a vantagem é de 47 segundos do Hamilton para o Massa, a não ser que ele tivesse comprometido realmente o carro naquele toque. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, use a nossa tecnologia para viver melhor. Olha lá, 289 o Hamilton, 288.9 o Alonso. Velocidade na reta, na freada, na saída do túnel. E o Massa 285. Aí a carga aerodinâmica que varia de um carro para o outro. Tem a distância entre eixos mais curta. Aos outros, ele é um carro mais eficiente de reta. É um carro que consegue uma velocidade mais alta em reta justamente por ter essa parte aerodinâmica talvez focada em fazer o carro veloz. E por isso que para o Canadá e para os Estados Unidos, a Ferrari deve levar uma vantagem. Não é tanto em relação ao entre-eixos para essas duas pistas, mas no caso de Mônaco, o entre-eixos faz a diferença porque um carro mais curto é mais ágil em curva de baixa velocidade. A gente vê que em Mônaco é somente curva de baixa velocidade. Então, assim, acho que nesse ponto, Mônaco é mais, sem dúvida, como a gente está vendo, é mais característico e mais próprio para a McLaren, mas principalmente na parte aerodinâmica de Canadá e Estados Unidos, a Ferrari deve levar uma vantagem, porque em Mônaco, sendo um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido na saída do túnel, não faz a diferença. Mas sem dúvida em pista de Montreal e Indianápolis vai fazer muita coisa sim. Nesse momento o Raikkonen entra na zona de pontuação. Ele está em oitavo, o Wurz na frente dele, o Wurz é o sétimo, o Raikkonen é o oitavo, ele está marcando um ponto. Nesse momento a McLaren está fazendo 18 pontos. A Ferrari está fazendo 7. Nesse momento a diferença está subindo para 20 pontos no Mundial de Construtores. No Mundial de Pilotos, o Felipe agora está agarrado ali, 5 pontos atrás dos dois, com corridas que dão vantagem. E com mais 12 corridas pela frente, o campeonato pega fogo. O Felipe é assim um dos grandes favoritos à conquista do título. E não houve nada com o carro do Hamilton, que o Alonso virou 17.0, o Hamilton virou 16.9. São 12 voltas por final. Deu uma se tocou no guarda-reio, foi uma raspadinha. Senão poderia ter realmente criado problemas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Aí vamos, 12 voltas para o final, agora serão 11. Passando o Alonso, passa o Hamilton. 2.2 a diferença para os dois, e o Hamilton deve ter escutado no rádio: sossega, garoto, sossega, garoto. Traz a criança para casa, é como eles dizem. Os dois agora, ó, a corrida está definida. Tragam as crianças para casa, por favor. Mas ele está abusando. Aí no oeste da piscina, você bater naquela zebra de dentro é pedir para bater no guarda-reio por fora. Você dá aquela pancada na zebra por dentro, é pedir para bater no guarda-reio por fora. Já é o segundo ponto. Tá abusando. Abusando. Não precisa disso. Vai tomar a dura do seu Ron Dennis. Não tenha dúvida que vai tomar a dura do seu Ron Dennis. Já merece tomar a dura. Agora... merece tomar dura, mas você vê que é o piloto que não sabe fazer de outro jeito, né? É talento puro, do mais puro mesmo, daqueles que que enche os olhos quando surge no automobilismo. Aí você vai vendo o Alexander Wurz, aí na frente do Raikkonen. Alonso é o primeiro, Hamilton é o segundo, Massa é o terceiro, Fisichella é o quarto, Kubica é o quinto, Heidfeld é o sexto, Wurz é o sétimo, Raikkonen é o oitavo, os que marcam pontos. Rubinho vem na 10ª posição e Jason Button é o 10º. Olha o Schumi aí, olha o Schumacher. Ele se viu na televisão. Se viu na televisão e disfarçou. Regalou os olhos ali. No meio dos mecânicos. Tá ali no meio do lado da senhora do patrão. A mulher do Jean Todt, a atriz malaia que eu não consigo guardar o nome. Confesso.
Restando 10 voltas para o final. Alonso é o primeiro, Hamilton é o segundo, a vantagem subiu para 2,8. E 50 segundos a vantagem do Hamilton para o Felipe Massa, que já está também administrando a terceira posição. E o Fisichella já tá aí. Também ele controlando a quarta posição, que é a melhor posição da Renault no campeonato, porque o quarto lugar tem sido invariavelmente tem sido Heidfeld. do Heidfeld. Porque o Felipe teve problema nas duas primeiras provas, o Raikkonen teve problema na última prova e o Heidfeld está sempre ali fazendo o quarto lugarzinho. O Heidfeld fez quarto lugar nas 3 corridas seguidas, as 3 primeiras. Depois ele não terminou a da Espanha, ele tem 15 pontos. E o Kubica tem 8 e o Fisichella tem 8. Ou seja, agora vai melhorar bem a situação do Fisichella. Mas o quarto lugar, que foi 3 vezes do Heidfeld nas 3 primeiras corridas, foi do Kubica na quarta corrida. Ou seja, a BMW sempre botou um carro na quarta posição. E agora, pela primeira vez, a Renault coloca um carro na quarta posição e a BMW fica com quinta e sexta posições. E a Williams consegue botar ali um carro na zona de pontuação na 7ª posição com o Wurz. E o Raikkonen vem fechando essa zona de pontuação. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real. Receba a fatura do cartão por e-mail. O Felipe tá, posso garantir, satisfeito. Lógico que ele queria um problema com algum carro da McLaren. Mas ele sabia, e a Ferrari sabia, que a corrida aqui para a Ferrari, se não tivesse nenhum problema com a McLaren, seria o 3º lugar. E ele faz isso. E o companheiro dele está fazendo apenas a 8ª posição. Então ele sai daqui atrás dos pontos que estava buscando para depois tirar essa diferença de 5 pontos, se tudo permanecer assim, nas próximas 2 corridas, grandes prêmios do Canadá e dos Estados Unidos em Montreal e em Indianápolis, respectivamente. Falar em Felipe Massa, em vitória, muita gente tem dito, mas ele não leva a bandeira brasileira para o pódio. Está proibido de levar a bandeira para o pódio. Mas o que pode fazer, o piloto pegar uma pequena bandeira com as cores do país e levar no bolso do macacão. Então a bandeira no pódio está proibida. E ele não pode receber a bandeira de ninguém. E no pódio está proibido. Olha o Kubica aí, errando um pouquinho aí na Lewis. Mas o Kubica finalmente, o que se esperava muito dele, né? Um talento realmente que surgiu e apareceu bem no ano passado. Finalmente está classificando-se, terminando uma corrida à frente do companheiro de equipe, o Heidfeld. Porque o Heidfeld parece que acordou com a presença, com a chegada do Kubica e está fazendo fez um início de temporada, está no início de temporada muito bom. Tem 15 pontos e o Kubica 8. Você falou esse negócio que você falou esse negócio de que não sabe andar devagar. O Hamilton, o Alonso virou agora 16,6. Ele virou 16,2. Não quer nem saber. Ele não quer nem saber. Aí você vê a vantagem do Wurz para o Raikkonen e há uma movimentação ali na equipe BMW. Você viu aquela escapada, pode ser pneu furado, porque pega uma zebra daqui, raspa dali. Tá todo mundo pronto aí no box. O boxe ali da BMW preparado para uma eventual parada do Kubica. Ele perde todas essas posições aí. Cada um tem corrida, o Kubica e o Kovalainen. Perdão, o Kubica e o Heidfeld. O Kubica parou depois. O Kubica parou depois. O Heidfeld é aquela tem que ir para duas, tem que ir para duas. Aquela discussão da história do pneu, de ele parou 41 voltas antes. Tá mais para ser o Heidfeld aí. Não sei, é aquela história. Pode ser um splash and go mesmo, que ele parou na 32 com 11,1. É aquela discussão. Gasolina ele teria que ter. Ah lá, a equipe recua, vai para dentro. Recolheu a equipe BMW. Pelo menos por instantes recolheu. Restando aí 6 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Aí você vai vendo ali a outra ser.
com o Hamilton, que vem na segunda posição. Felipe Massa, 53 segundos atrás. Virou 16:09 nesse momento. Fisichella ainda não passou, que é o quarto colocado. E Barrichello dava pinta de conseguir o primeiro ponto para a Honda. Está na 10ª posição. Ele está 2,3 atrás do Speed e 8 atrás do Raikkonen. E 7 atrás do Wurz e depois atrás do Heidfeld. Esses, Heidfeld que é sexto, Wurz que é sétimo, Raikkonen que é oitavo e Speed que é o nono, fizeram uma parada só. O Rubinho fez 2 paradas, o Button fez 2 paradas, então a Honda não teve como outra vez entrar na zona de pontuação. 5 voltas para o final. Na sequência veio o Auto Esporte e depois veio o Esporte Espetacular. Tudo sobre o futebol para você. A prévia desta rodada do Brasileirão. Você vai conhecer um Felipe Massa diferente. Um Felipe Massa falando da família, dos amigos, de sucesso, de fortuna, do sonho que é dirigir a Ferrari. Falando de muita coisa, abrindo o coração. Mostrando um Felipe Massa, o Felipe Massa ser humano. Para você no Esporte Espetacular. E um documentário especialíssimo do Romário. Documentário especialíssimo do Romário. Romário, aí na véspera, os dias que antecederam a façanha do 10º gol. Tudo isso no Esporte Espetacular daqui a pouquinho para você. Galvão. 74 voltas. 74 voltas completadas. Pelo Alonso, a mesma coisa pelo Hamilton. Só 3 pilotos estão na mesma volta. Um doce para quem adivinhar. As 2 McLaren e a Ferrari do Felipe Massa. Só. O Fisichella já acaba de tomar uma volta. E nesse momento vai para 23 segundos atrás do Felipe Massa. Está diminuindo o ritmo do Fisichella. Está se segurando. Um ótimo resultado. Melhor resultado da Toro Rosso. A Speed na 9ª colocação. Até então tinha sido um 14º do Liud e um 14º do próprio Speed. E a melhor volta da corrida até esse momento, 1:15.284 é do Alonso e a segunda é do Hamilton, 1:15.372, muito próximo. Se bem que a do Speed é a melhor posição dele na corrida, mas é o que se chama a posição do bobo, né? Porque fica, corre, faz a melhor posição e fica a uma posição do pontinho. Restando 4 voltas, Luciano Burti. Nenhuma grande surpresa, né, Burti? Não, acho que tudo dentro do esperado. Acho que se tiver uma surpresa, não digo nem surpresa, mas quem conseguiu fazer uma corrida acima do esperado é justamente o Fisichella com a Renault, porque ali na frente a McLaren está dentro do esperado, o Felipe também fazendo uma ótima prova. A BMW talvez pecou um pouquinho em fazer a classificação tão pesada e não conseguir uma posição boa no grid, o que comprometeu o desempenho do Kubica, principalmente, que era muito rápido na segunda classificação. E o Rubinho, né, que andou forte, mas infelizmente também não teve muito como buscar esse ponto. Um fato interessante para Mônaco também, Galvão, é que apenas 3 carros estão fora da prova. Geralmente é uma corrida que a gente tem muito abandono por causa de batida, acidente, problema mecânico, mas, né, esse ano tem 19 carros na prova ainda. É isso que se esperava, né, que fosse uma corrida com umas coisas mais complicadas. E olha só. Aí você está vendo o Felipe Massa completando a volta. Passa ali o Felipe, abriu o caminho em cima do retardatário. Virou 17.2, o Alonso está virando 16.3, o Hamilton 16.1 e não quer nem saber o Hamilton. O Felipe Massa vira 17.2. Foi o Felipe Massa colocando uma volta lá em cima do Nico Rosberg, que está na 12ª posição. O Nico pintou bem, mas muita gente, Reginaldo, fez diferença na prova. Foi para uma parada só. Então ali a turma de uma parada só. O Kubica, o Heidfeld, o Wurz e o Raikkonen. Eles ocuparam 5ª, 6ª, 7ª e 8ª posições. Eles se deram bem e foi aí que tiraram a possibilidade do Rubinho marcar o primeiro ponto da Honda no ano. Você viu o rendimento, a performance dos 22 que largaram. Você vê que os 4 primeiros mantiveram a posição. Depois tem uma sequência de pilotos que ganharam posições, que é exatamente esses que se arriscaram um pouquinho mais, e os que perderam. E entre os que perderam estão exatamente Barrichello e Button. Vamos já para a volta final. Aí vem Alonso para conquistar mais uma vitória, segunda seguida no Grande Prêmio de Mônaco. O Hamilton para mais um pódio. Já não se fala mais de recorde. Quando ele fez 3 nas 3 primeiras corridas, bateu o recorde histórico. Agora já vai para a 5ª prova com o 5º pódio consecutivo.
E a liderança, dividindo a liderança do campeonato com 28 pontos. Nesse momento, perdão, com 38 pontos. Com o Fernando Alonso. O Felipe Massa está subindo para 33. E o Raikkonen indo apenas para 23. O Felipe a uma voltinha aí de abrir 10 pontos em relação ao Raikkonen, que é ótimo para ele. Nessa disputa interna da Ferrari, para ver quem é que vai partir realmente para encarar essas McLarens. Próxima prova daqui a 2 semanas na Ile de Notre Dame. Ile de Notre Dame. Grande Prêmio de Montreal. Um momento muito importante para acontecer isso, ele abrir 10 pontos, porque agora que a Ferrari entra naquela série de corridas que podem, teoricamente, a favorecem, e vai ter que concentrar, todo mundo vai ter que concentrar em cima do Massa no trabalho contra a McLaren. São 5 pontos de diferença e o Massa tem que usar essas duas corridas para ir buscar essa diferença. O sul da Espanha vence com a McLaren o Grande Prêmio de Mônaco. Lewis Hamilton, o segundo colocado também, McLaren, a vibração de Alonso que volta, ele faz número 1, volta para a liderança. E hoje é dia das mães na Europa. É, dia das mães na Europa. Ali os dois. Alonso vencedor, Hamilton em segundo. Fisichella já completou, ele é o quarto. Vai passar o Felipe Massa. Tem as coisas, é sempre as bandeiras agitadas, aqui tem um som a mais, só os barcos ficam buzinando. Massa não passou ainda. Aí está o senhor Anthony Hamilton. Vai dar 1 minuto de diferença do vencedor para o Massa. Vai dar... Vamos aí ver o Massa para completar a volta. O que ele queria, um lugar no pódio e os 6 pontos na prova. Esse era o objetivo principal dele. O adversário dele nisso era o Raikkonen. Felipe Massa chega em terceiro e volta ao pódio. Mais de 1 minuto, deu 65 segundos. Também tirou o pé completamente na última volta, né? Aí Felipe Massa em terceiro, então fechado lá. Alonso vence, Hamilton segundo, Massa em terceiro, Fisichella em quarto, em quinto Kubica, em sexto Heidfeld, em sétimo Wurz, em oitavo Raikkonen, aqueles que marcam pontos. Rubens Barrichello ficou na 10ª posição. Nós vamos voltar já já com a festa aqui, é mais rápida, eles param ali o carro, já descem. O Príncipe Albert e a Princesa Caroline já estão esperando pelo vencedor, pelo Fernando Alonso, o Dia das Mães na França, né? Não é em toda a Europa, não. Na França é o Dia das Mães. Muito bem, voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, você vê o Alonso vibrando aí. Aqui é diferente. Chegou rápido no pódio. Alonso, grande vencedor. Hamilton em segundo. Felipe Massa em terceiro. Aqui eles vão se colocar ali, respeitosamente, em frente à tribuna. Você está vendo aí o Hamilton, Fernando, Lewis, a torcida, os dois carros da McLaren, o carro da Ferrari, os dois pilotos da McLaren. Felipe Massa já chega, está ali o Felipe aparecendo já. E os três vão lá, o abraço do Felipe com o Alonso. Gostei, foi lá e colou o rosto, deu um tapinha no rosto do Alonso, bacana. As divergências devem ficar sempre uma curva para trás, porque eles são grandes pilotos e vão disputar ponto a ponto esse campeonato nesse momento. Alonso e Hamilton tem 38, Felipe Massa tem 33. E lá o Alonso, o Príncipe Albert. O Príncipe Albert segundo de Mônaco e o Alonso. Aí o Mansur Ojé, o saudita, sócio da McLaren. O Ron Dennis, mais uma vez, quantas vezes ele foi ali com o Ayrton Senna para receber o troféu. Lewis Hamilton recebe da Princesa Caroline. Princesa Caroline de Hanover. O Lewis Hamilton recebe o prêmio. Aí Norbert Hall, da Mercedes. E o Felipe Massa recebe lá o prêmio do primeiro-ministro do estado do Principado de Mônaco. Alonso queria a vitória, conseguiu. Hamilton queria sustentar a liderança, conseguiu. Felipe Massa nunca escondeu que queria este lugar no pódio, conseguiu. Os três saem daí satisfeitos e prometem brigas, lutas, disputas excepcionais
para as próximas 12 etapas desse Mundial. E vamos ao hino espanhol. Aí, portanto, o hino da Espanha, o príncipe das Astúrias, recebeu do príncipe de Mônaco. A torcida carinhosamente chama o Alonso. E agora, Deus salve a rainha. O hino inglês. Feitas aí as homenagens, o hino espanhol, o hino inglês. Alonso chega à segunda vitória da temporada. 2 vitórias tem Felipe Massa, 1 vitória tem Kimi Raikkonen. 38 pontos tem o Alonso em primeiro, ao lado dele o Lewis Hamilton 38 também, o Felipe Massa tem 33, o Kimi Raikkonen tem 23, o Nick Heidfeld tem 18, o Giancarlo Fisichella tem 13, o Kubica tem 12 pontos. A festa do champanhe, rapidamente, Reginaldo, uma corrida sem surpresas e com muito menos acidentes do que normalmente acontece. Com certeza, mas finalmente o mais importante dela é um sinal que a Ferrari recebe de que ela, que dá tanto valor ao campeonato de construtores, vai ser muito difícil ela correr atrás da McLaren, que já está 20 pontos atrás. Melhor, portanto, ela fazer de tudo para ganhar o de pilotos com Felipe Massa. Luciano Burti, sem quebras, sem batidas, deu a lógica. Deu a lógica, mérito total da McLaren. Eu acho que os 2 pilotos da McLaren fizeram apenas o que deveriam, o carro que tiveram. O Felipe fez o melhor resultado possível pensando no campeonato, mas pode deixar que para Montreal, na minha opinião, vem Ferrari e Felipe com muita força. Apareceu lá o Titônio, pai do Felipe. Ele já não é tão alto. Pegou aquela garrafa daquele tamanho para dar um gole, quase sumiu atrás da garrafa. Esse é o irmão do Hamilton, ali comemorando. Príncipe Alberto, Princesa Caroline. Com essas imagens nós vamos terminando. Você vai ficando agora com o Auto Esporte e na sequência o Esporte Espetacular. Um Felipe Massa que você não conhecia, abrindo o coração para você, e um documentário especialíssimo do Romário nos dias que antecederam a façanha do 1000º gol, e muito mais no Esporte Espetacular. E às 4 da tarde tem a rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo ao vivo para você. Aí os 3 vão juntinhos no carro, eles vão andar porque é tudo longe aqui, vão lá para a coletiva de imprensa. Em primeiro, Alonso, em segundo, Hamilton, em terceiro, Felipe Massa. Sempre Ferraris e McLarens, dessa vez McLarens e uma das Ferraris. Voltamos daqui a 2 semanas com a Fórmula 1 no Grande Prêmio do Canadá. E não esqueçam, dia 1º tem um jogo de futebol, primeiro internacional no novo Wembley, Inglaterra e Brasil, com o Beckham de volta ao time inglês. Claro, você vai ver na Globo. Grande abraço, Globo, a gente se vê por aqui, tchau.